Bora, bora. Vamos começar mais um vídeo falando de Deus. Bora lá. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro e o ano é 2024. Então vamos começar mais um vídeo. Vamos fazer mais um vídeo aqui falando de Deus, da palavra de Deus, de riqueza, sabedoria e vida plena. De todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então bora lá, vamos procurar aqui, vamos escavar e vamos garimpar aqui os códigos de riqueza, de sabedoria, os códigos de vida plena, de conhecimento para levar para a nossa vida, para deixar a nossa vida mais suave, mais tranquila e em paz, uma vida próspera com sabedoria e com muita riqueza, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 3, mas antes pense nisso. Deus não se agrada com o seu sofrimento, com o seu sacrifício, com o seu esforço, com o seu trabalhar demais. Deus não se agrada com nada disso. Deus se agrada sim com a sua obediência. Então, a partir do momento que você é constante em tudo que você faz, você vai evoluir, você vai crescer e sua vida vai se tornar mais próspera, mais rica, mais abundante, mais suave, mais tranquila e menos pesada. Então, quanto maior for a sua obediência, melhor serão os seus resultados. Ao contrário do seu sacrifício, da sua pressão, da sua ansiedade, da sua correria, do seu trabalhar demais, que não vai te levar a lugar nenhum, vai só te endoecer, você vai ser apenas uma pessoa doente, ok? Então Deus não se agrada com seu sacrifício, Deus se agrada sim com a sua obediência. Então, com estas palavras, vamos começar a nossa leitura de hoje, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar esse trabalho, essa palavra de motivação, de paz espiritual e de riqueza para a vida de mais e mais pessoas. Então não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, ok? Então, como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 3 do segundo livro de Samuel, ok? E para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. E vamos abri-lo aqui, né? Lembrando que a Bíblia ela é composta por, é um livro, né? Composto por vários outros livros, né? Na nossa versão aqui são 66 livros. E chegamos no capítulo 3 do segundo livro de Samuel, ou seja, o 10º livro da nossa Bíblia Sagrada, né? E neste capítulo nós vamos ler ali, vamos falar sobre a ascensão de Davi ao trono de Israel, o rei de Israel, né? E que houve guerra, e houve uma longa guerra entre a casa de Davi, ou seja, entre Judá, né? Entre o reino de Judá e o reino de Israel, entre os servos de Davi e os servos de Isbosete. E esta guerra fez com que Davi se fortalecesse mais ainda e, no caso, Isbosete se enfraquecesse. Então, a guerra fortalecia Davi, fortalecia Judá e enfraquecia Israel, perfeito? No capítulo anterior, nós vimos que Davi, depois que se tornou rei, né? Depois que se tornou rei ali sobre Judá, né? Então Davi se tornou rei sobre Judá e Abner, que era o capitão da guarda de Saul, ele transformou Isbosete, que era o quarto rei, aliás, era o quarto filho ali de Saul, né? Ele transformou Isbosete então no rei sobre todo o Israel, né? Então, enquanto Davi governava a tribo de Judá, Isbosete era governante, era rei sobre todo o restante de Israel. Mas Isbosete era apenas uma marionete, né? Pois Isbosete era fraco, né? Ele não tinha essa atitude de guerreiro, né? Então quem mandava e desmandava no reino de Israel, na verdade, era Abner que era, no caso, como já disse, né, o capitão da guarda de Saul. Então era Abner que mandava em tudo.
Então vocês vão ver que nesse capítulo aqui vai haver um racha, né, entre Abner e Isbosete, né? E Abner ele vai trair Isbosete e vai procurar entregar o reino de Israel nas mãos de Davi. Então Abner era um grande traidor e usava apenas Isbosete, né, para ser sua marioneta. Então quando Isbosete vai questionar Abner sobre uma determinada atitude, né, então ele se revolta contra Abner e procura trair, se revolta contra Isbosete e procura trair o rei, né, entregando tudo nas mãos de Davi. Então é disso que nós vamos falar no capítulo de hoje. Então, versículo 1 do capítulo 3 do segundo livro de Samuel diz assim: Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas Davi tornou-se cada vez mais forte e a casa de Saul tornou-se cada vez mais fraca. Então houve uma grande guerra entre o reino de Judá e o reino de Israel. E essa guerra fez com que Davi se tornasse ainda mais forte e, no caso, Isbosete, que era o rei de Israel, se tornasse cada vez mais fraco. E a Davi, né, ou seja, nasceram filhos para Davi ali em Hebron. E o seu primogênito foi Armon, né, de Ainoá, a Jezreelita, né? Então, nasceram vários filhos ali para Davi, ali na região de Hebron. E o segundo, Quileabe, de Abigail, a esposa de Nabal, a Carmelita. E o terceiro, Absalão, o filho de Maca, a filha de Talmai, rei de Jesus. E o quarto, Adonias, o filho de Agite, o filho de Agite, e o quinto, Cefatias, o filho de Abital. Então, mais para frente, nós vamos falar muito de Absalão também, né? E também de Adonias, perfeito? E também de Adonias. E o sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Nasceram filhos que nasceram para Davi em Hebron. E sucedeu que, enquanto houve guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez forte para a casa de Saul. Então, como eu já disse, Abner era que verdadeiramente reinava ali sobre Israel, né? Então, ele que era o homem forte ali do reino de Isbosete. Versículo 7. E Saul tinha uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiã. E Isbosete disse a Abner: Por que entraste a concubina do meu pai? Coisa que era proibida naquela época, ou seja, a mulher do rei, né? O rei faleceu, mas aí um outro homem qualquer vai lá e tem relações com a mulher que foi mulher de um rei, perfeito? Então, quando Isbosete ficou sabendo que, no caso, Abner teve relações, que ele tinha pego ali a mulher do seu pai, uma concubina do seu pai, para ser sua mulher, então Isbosete ficou nervoso e ele foi lá questionar, ele chamou a atenção de Abner por aquele ato. Versículo 8. Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de um cão que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul. Então Abner está dizendo que ele usa de misericórdia, que ele é misericordioso ali, que foi ele que colocou Isbosete ali para reinar sobre Israel, mas ele não deve nenhuma satisfação para ninguém, não deve nenhuma satisfação para o rei, né? Pois ele deixou, né, que ele fez com que Davi não tomasse todo o reino ali de Israel e colocou, no caso, o quarto filho de Saul ali para reinar sobre Israel. Então Abner ficou muito irado com as palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de um cão que diante de Judá hoje uso de misericórdia para com a casa de Saul teu pai, para seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e me repreende hoje a respeito desta mulher. Então ele ficou muito irado porque Isbosete foi lá repreendê-lo por ele ter tomado a concubina do seu pai, do seu falecido pai, como mulher. Assim faça Deus a Abner, ele acrescente mais como o Senhor tem jurado a Davi, mesmo assim lhe hei de fazer. Versículo 10. Para trasladar o reino da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, de Dan até Beerseba. Então o que você está notando aqui é que Abner ele ficou muito irado ali porque Isbosete chamou a atenção dele por causa daquela mulher. Então ele está
tá disposto a ir lá entregar, ou seja, trair Isbosete e entregar tudo nas mãos de Davi. Ele não conseguiu responder nenhuma outra palavra a Abner, porque o temeu. Então Esbozete tinha muito medo de Abner, então ele não conseguiu responder a Abner ali, e ele, né, ficou sem ação, ficou sem atitude. E Abner enviou mensageiros a Davi em seu favor, dizendo: De quem é a terra? Dizendo também: Faz o teu pacto comigo, e eis que a minha mão será contigo para trazer a ti todo Israel. Então, tá vendo? Abner vai trair Isbosete, né? Aquele homem que ele colocou ali no poder apenas para ser o seu capacho, para ser ali uma espécie de... ele não tinha poder nenhum, então quem mandava em tudo era Abner, e Abner fazia o que bem queria, o que bem entendia. Então Isbosete era apenas uma marionete ali nas mãos de Abner. Então ele está aqui disposto a entregar tudo nas mãos de Davi, pois Abner é um grande traidor, né? Ele disse: Bem farei um pacto contigo, porém uma coisa exijo de ti, a saber, tu não verás a minha face, exceto se primeiro trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Então, Abner ele se pôs à disposição para lutar com Davi, para que Davi assumisse todo o reino ali de Israel. Mas Davi manda mensagem para ele dizendo que ele não vai ver a face de Davi, ou seja, Abner não vai ver a face de Davi se Abner não trouxer a esposa de Davi, a primeira esposa de Davi, a filha de Saul, chamada Mical. E Davi enviou mensageiro a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Entrega-me a minha esposa Mical, a quem tomei por esposa por 100 de prepúcios dos filisteus. Então Davi também envia mensagens ali para Isbosete, para que ele, no caso, entregue Mical, que é a primeira esposa de Davi, que ele ganhou ali como esposa pelos 100 prepúcios que ele trouxe ali dos filisteus. Esbozete enviou e tomou-a do seu marido, a saber, Paltiel, filho de Laís. Então Esbozete tomou ali Mical do seu esposo, que era Paltiel, né? Que era Paltiel. E o marido e Paltiel seguiu com ela, chorando detrás dela até Baorim. Então disse a Abner a ele: Vai, retorna. E ele retornou. Então o marido de Mical, ele seguiu ali, né, chorando ali por Mical, né, até Baorim. Então ali Abner disse para que ele retornasse. Ele retornou. E Abner fez comunicação com os anciãos de Israel, dizendo: Vós procurastes Davi em tempos passados para ser rei sobre vós. Então Abner procurou ali os anciãos ali de Israel, né, para proclamar então Davi rei sobre todo Israel. Agora então fazei-o, porque o Senhor falou acerca de Davi, dizendo: Pela mão do meu servo Davi salvarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Então Abner ele diz ali que Deus, né, já proclamou Davi, né, que é Davi que vai ser o salvador de Israel das mãos de todos os inimigos de Israel. E Abner também falou aos ouvidos de Benjamim, e Abner também foi falar aos ouvidos de Davi em Hebron tudo o que parecia bom para Israel. Isso pareceu bom a toda a casa de Benjamim. Então, Abner, ele, no seu plano ali, ele entrou em contato com todos os anciãos de todas as tribos ali, para que os anciãos aceitassem Davi ali como sendo o rei supremo sobre todo Israel. Assim Abner veio até Davi em Hebron, e com ele 20 homens, e Davi fez para Abner e para os homens que estavam com ele uma grande festa. Então Abner se dirigiu até Davi em Hebron, né? E ali Davi fez para ele e para todos os homens, né? E para os homens que estavam com ele, ele fez ali uma grande festa. E Abner disse a Davi: Levanta-me-ei, e irei e reunirei todo Israel ao meu senhor, o rei, para que eles possam fazer um pacto contigo, e para que tu possas reinar sobre tudo o que desejar o teu coração. E Davi despediu Abner, e ele se foi em paz. Então Abner foi lá até onde que Davi se encontrava, até Hebron, né? E lá ele fez um pacto com
Davi para transformar Davi no rei sobre toda Israel. Então Davi fez uma grande festa ali para Abner, para toda a sua comitiva. Davi também recebeu ali a sua esposa, a primeira esposa Mical, né? E então Abner retornou ali iria retornar para Israel, né? Com aquele plano de falar, de convencer todos os anciãos de todas as tribos de Israel para fazer com que Davi fosse, então, no caso, o rei sobre todo Israel. Eis que os servos de Davi, Joabe chegavam de uma perseguição a uma tropa e traziam consigo um grande despojo. Mas Abner não estava com Davi em Hebrom, porque ele havia despedido e ele tinha partido em paz. Então Joabe voltou ali com os soldados, né, de uma batalha, onde ele trouxe grandes despojos, né, e foi falado então para Joabe, né, que o exército estava com ele, né, chegaram, contaram a Joabe dizendo: Abner, o filho de Né, veio até o rei e ele o despediu e ele se foi em paz. Então contaram para Joabe que no caso Abner, né, aquele homem, né, o capitão da guarda ali de Saul esteve com o rei Davi, né? Ou seja, exatamente aquele homem que tinha matado o seu irmão Azael. Então Joabe veio até o rei e disse: O que fizeste? Eis que Abner veio a ti, porque o despediste, e ele já se foi. Então Joabe foi lá questionar Davi, porque que Davi deixou, né, no caso, Abner partir em paz, né? Davi não fez nada contra Abner. Tu sabes que Abner, versículo 25, tu sabes que Abner, o filho de Ner, veio para te enganar e para conhecer a tua saída e a tua entrada e para conhecer tudo o que fazes. Então Joabe disse ali para Davi, que no caso Abner foi lá para enganar Davi, para saber o que Davi fazia, né? A fim de montar algum tipo de armadilha contra Davi. E quando Joabe havia partido de Davi, ele enviou mensageiros atrás de Abner, os quais o trouxeram de volta do poço de Sirá. Mas Davi não soube disso. Então, Joabe, quando se afastou ali de Davi, ele enviou soldados lá e os soldados trouxeram, no caso, Abner de volta. Perfeito? Versículo 26. E quando Joabe havia partido de Davi, não, isso já foi. Versículo 27 agora. E quando Abner havia retornado de Hebrom, Joabe tomou de lado no portão para falar-lhe quietamente, e ali o feriu debaixo da quinta costela, de modo que morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então, quando os soldados ali, os mensageiros de Joabe trouxeram Abner de volta, então Joabe tratou de ir falar quietamente falar sozinho, falar sós ali com Abner. E ali Joabe matou Abner, né? Feriu Abner debaixo da quinta costela, exatamente onde está o coração. E ali Joabe matou então a Abner por causa do sangue do seu irmão, ou seja, de Azael, né, que no caso Abner havia matado o irmão de Joabe. E posteriormente, quando Davi ouviu isto, disse: Eu e o meu reino somos inocentes diante do Senhor, para sempre do sangue de Abner, o filho de Ner. Então, quando Davi ficou sabendo ali da morte de Abner, então Davi proclamou que ele e também o reino dele eram inocentes da morte daquele homem, ou seja, da morte de Abner, filho de Ner. Que isso recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa do seu pai. E que nunca falte na casa de Joabe quem tenha uma anomalia, ou que seja leproso, ou que se escore em cajado, ou que caia a espada, ou que tenha falta de pão. Então, quando Davi ficou sabendo ali da morte de Abner, que Joabe havia matado Abner, então Davi ele proclamou, né, ele decretou essa maldição sobre a casa de Joabe, né, que sempre houvesse anomalias, né, e maldição ali na casa de Joabe, que ninguém ficasse em paz na casa daquele homem, né, que todos caíssem ali pela espada. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, mataram Abner, porquanto tinha matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeão. Então eles mataram
No caso, Joabe matou ali a Abner para vingar a morte de Azael, que era irmão ali de Joabe, também de Abissai. E Davi disse a Joabe e a todo o povo que estava com ele: rasgai as vossas vestes e cinja-vos de panos de saco. E lamentai-vos diante de Abner. E o próprio Davi seguiu o ataúde. Então Davi decretou ali que Joabe, então ele rasgasse as vestes, né, e vestisse panos de saco, né, para lamentar pela morte de Abner. E sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a sua voz e chorou junto ao sepulcro de Abner, e todo o povo chorou junto com ele. Então, sepultaram ali Abner em Hebrom, né? E o rei ali chorou e todo o povo chorou junto com ele. E o rei lamentou por Abner e disse: morre Abner, como morre um tolo? Então o rei disse, né? Será que Abner vai morrer como morre um tolo? E o rei lamentou por Abner e disse, versículo 34, e as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés em cadeias. Como um homem cai diante de homens ímpios, assim caíste tu. E todo o povo voltou a chorar. Então, Davi declarou, né, ele proclamou essas palavras ali para homenagear a Abner. E quando todo o povo veio para fazer com que Davi comesse carne enquanto ainda era dia, Davi jurou, dizendo: assim faça Deus para comigo, e ainda mais se eu provar pão ou qualquer outra coisa até que se ponha o sol. Então Davi ficou em jejum ali, né? Em homenagem a Abner. Ele não comeu durante todo aquele dia. E todo o povo percebeu isto, e isto lhes agradou, como tudo que o rei fazia agradava ao povo. Então, todo o povo percebeu ali que Davi estava muito consternado, estava muito triste pela morte de Abner. Então, o povo se agradava de tudo que Davi fazia, né? Tudo que o povo, que Davi fazia, agradava o povo. Porque todo o povo e todo Israel entendeu naquele dia que não foi do rei a morte de Abner, o filho de Ner. Então todo o povo entendeu ali que não foi culpa do rei, a morte de Abner não foi a mando do rei, não foi o rei que mandou Joabe, no caso, matar Abner. E o rei disse aos seus servos: não sabeis que há um príncipe e um grande homem caído neste dia em Israel? E eu estou fraco neste dia, mesmo sendo o rei ungido, e estes homens, filhos de Zeruia. Então aqui ele está falando no caso de Joabe e Abissai, né? Os filhos de Zeruia, né? Os filhos de Zeruia, que foram os que sobraram ali dos 3 filhos de Zeruia, né? Pois Azael já havia sido morto por Abner. São sobremaneira, então ele está falando aí que os filhos de Zeruia, ou seja, Abissai e também Joabe, são sobremaneiras duros para mim. O Senhor retribuirá ao perpetrador do mal segundo a sua impiedade. Então ele está dizendo aqui que é Deus que vai, no caso, né, é Deus que vai, no caso, castigar tanto Joabe quanto Abissai, pois eles são muito duros para o rei Davi, né? Então somente Deus é que vai perpetrar o mal, né? Vai tirar, vai retribuir a maldade daquele perpetrador do mal, segundo a sua impiedade. Somente Deus é que pode com aqueles homens, né? Pois aqueles homens são muito duros ali para o rei Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 3, perfeito? Então, essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 3 do segundo livro de Samuel. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então, para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Mas se você ficou até o final do nosso vídeo, meu muito obrigado também. Que Deus abençoe sua vida grandemente, te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal. Basta você apertar ali o botão de inscrever-se, perfeito? Mas se isso for muito para você, então deixe apenas o seu joinha, ok? Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir, ok? Valeu!